Bem-vindo ao canal O Segredo das Sombras. Espero que esteja tendo um dia tranquilo e seguro, ou ao menos até agora. Hoje serei seu anfitrião nesta viagem pelo desconhecido, onde o medo e o sobrenatural caminham lado a lado. Prepare-se para histórias que vão arrepiar até os ossos. Relatos reais de experiências que desafiam a lógica e nos lembram que nem tudo que vemos é o que parece. Então, acomode-se, respire fundo e venha comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai ficar com você muito depois do vídeo acabar. A história de hoje veio lá de Guaraí, no Tocantins. E quem nos conta é Marcos Silva. Bora ouvir. Eu nunca deveria ter aceito aquela carga, nem mesmo pelo dinheiro extra que ofereceram. Mas quando você tem duas filhas pequenas e as contas se acumulando na mesa da cozinha, não sobra muito espaço para superstições, não é mesmo? Era 15 de março de 2023, uma terça-feira que começou normal e terminou mudando para sempre a forma como vejo o mundo. Meu nome é Marcos Silva, sou motorista há 15 anos. Conheço cada quilômetro da BR-153, a famosa Transbrasiliana, como a palma da minha mão. Já rodei de Marabá até Porto Alegre mais vezes do que posso contar, mas nunca havia sentido o que senti naquela noite maldita entre Guaraí e colinas do Tocantins. A carga era estranha desde o início. 3 caixões lacrados, destinados a um cemitério particular em Araguaína. O contratante, um homem pálido chamado Benedito Moraes, havia insistido que a entrega fosse feita exclusivamente durante a madrugada, entre 2 e 5 da manhã. É tradição da família, ele disse, evitando o meu olhar. O pagamento era o dobro do normal para uma distância tão curta, dinheiro suficiente para quitar o cartão de crédito e ainda sobrar para o material escolar das meninas. Carreguei os caixões às 23h30 no depósito da funerária em Guaraí. Eram pesados, muito pesados, mais pesados do que deveriam ser. E tinham um cheiro. Não era o típico cheiro de formol ou madeira nova. Era algo mais antigo, mais denso, como terra molhada misturada com ferro enferrujado. Meu parceiro de carga, Juvenal, um homem negro de 60 anos que trabalhava na funerária há décadas, estava visivelmente nervoso. Seu Marcos, ele disse enquanto ajustávamos as correias. O senhor tem certeza que quer fazer essa viagem? Tem coisa que é melhor deixar quieta, principalmente de noite. Ri da preocupação dele. Juvenal, meu velho, são só caixões. Morto não faz mal a ninguém. Ele balançou a cabeça devagar, os olhos fixos nos 3 volumes cobertos por lona preta. Esses aí não são mortos comuns, não, senhor. Escutei Dona Carmen conversando com um padre ontem. Eles foram desenterrados de um cemitério abandonado lá em Miracema do Tocantins. Cemitério que fechou há mais de 100 anos. Um arrepio percorreu minha espinha, mas forcei um sorriso. Deve ser para alguma pesquisa histórica, essas coisas de universidade. Não se preocupe. Mas quando arranquei o caminhão às 0015, a sensação de que havia algo errado só aumentou. O motor, que sempre roncava suave como um gato, parecia relutante, falhando 2 vezes antes de pegar definitivamente. E havia um ruído surdo vindo da carroceria, como se algo se movesse lá atrás a cada solavanco da estrada. Os primeiros 50 quilômetros transcorreram normalmente. A BR-153 estava deserta, como sempre fica depois da meia-noite. Apenas o farol do meu Volvo FH cortando a escuridão cerrada e o som constante dos pneus no asfalto. Eu havia ligado o rádio, procurando alguma estação que tocasse música sertaneja para me fazer companhia, mas só conseguia captar chiado e, ocasionalmente, vozes sussurrando em idiomas que não conseguia identificar. Foi quando passei pelo marco do quilômetro 297 que tudo começou a desandar. Primeiro foram os faróis. Do nada, começaram a piscar de forma irregular, criando sombras dançantes que pareciam se mover independentemente nas laterais da pista.
Bati no painel, tentando fazer com que voltassem ao normal, mas não adiantou. Em seguida, o rádio começou a sintonizar sozinho, pulando de estação em estação, até que se fixou numa frequência onde uma voz feminina repetia sem parar: "Eles querem voltar. Eles querem voltar para casa. Eles querem voltar." Desliguei o rádio com um tapa, mas a voz continuou. Vinha de trás, da carroceria. Uma voz rouca, desesperada, que ecoava entre os caixões como se saísse de dentro da própria madeira. Parei o caminhão no acostamento, o coração batendo tão forte que sentia as pulsações no pescoço. Peguei a lanterna no porta-luvas e desci para verificar a carga. O vento noturno estava mais frio que o normal, carregando um cheiro de decomposição que me fez cobrir o nariz com a manga da camisa. As correias estavam intactas, os caixões no lugar, mas havia algo diferente. A lona preta que os cobria estava rasgada em 3 pontos, como se garras tivessem tentado sair de dentro para fora. E as madeiras dos caixões, que eram de mogno polido quando carreguei, agora estavam marcadas por riscos profundos, formando símbolos que não conseguia decifrar. "Isso é impossível", murmurei, aproximando a lanterna para examinar melhor os riscos. Eram recentes, a madeira clara ainda mostrava onde havia sido arranhada. Mas como? Do lado de dentro? Foi quando escutei o primeiro gemido. Baixo, prolongado, vindo definitivamente de dentro do caixão do meio. Gelei. Literalmente senti meu sangue esfriar nas veias. Encostei o ouvido na madeira e o som se repetiu, mais alto desta vez, acompanhado de um barulho seco, como se algo batesse contra a tampa. Corri de volta para a cabine, as mãos tremendo tanto que precisei de 3 tentativas para conseguir ligar o motor. "É só sugestão", repetia para mim mesmo. "Madeira trabalhando com a mudança de temperatura. É só isso." Mas sabia que estava mentindo. Voltei para a estrada, dirigindo bem acima do limite de velocidade, ansioso para me livrar daquela carga maldita o quanto antes. O GPS indicava ainda 78 quilômetros até Araguaína, cerca de 1 hora de viagem. 1 hora que parecia uma eternidade. Foi aos 15 minutos de estrada, já passando por colinas do Tocantins, que vi a primeira figura. Uma mulher parada no meio da pista, vestida com um vestido branco esvoaçante. Ela estava de costas para mim, os cabelos longos e pretos balançando com o vento, braços estendidos para os lados, como se estivesse sendo crucificada no ar. Pisei no freio instintivamente, o caminhão derrapando levemente no asfalto úmido de orvalho. Mas quando os faróis a iluminaram completamente, ela desapareceu. Simplesmente se dissolveu como fumaça, deixando apenas o asfalto vazio à minha frente. "Meu Deus!" sussurrei, limpando o suor que começava a escorrer pela testa. "O que está acontecendo comigo?" A resposta veio de trás, na forma de 3 batidas ritmadas na parede da carroceria. Pam! 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 Uma pausa. Depois mais 3. Pam! 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 Acelerei, mas as batidas continuaram, agora acompanhadas por um som de madeira rachadando. Olhei pelo retrovisor lateral e vi com horror que a lona havia se rasgado completamente, voando para longe da carroceria. Os 3 caixões estavam expostos. E as tampas... Deus do céu! As tampas estavam se levantando. Primeiro a do meio, depois as laterais, lentamente, como se algo do lado de dentro as estivesse empurrando com esforço. E das frestas que se abriam, começou a sair uma luz esverdeada, pulsante, como se respirasse. Pisei fundo no acelerador. O velocímetro marcava 110 km/h numa estrada onde o máximo permitido era 80, mas não me importava. Precisava chegar ao destino, entregar aquela maldição e nunca mais pensar no assunto. Mas eles não iam deixar isso acontecer. A primeira coisa que saiu dos caixões foi um braço, esquelético, coberto por farrapos de tecido que um dia deve ter sido roupa. Depois outro e outro. 6 braços se erguendo para o céu noturno como se implorassem por liberdade.
O cheiro que invadiu a cabine através das frestas da carroceria era insuportável. Putrefação misturada com enxofre, tão forte que precisei abrir os vidros para conseguir respirar. Mas isso só piorou as coisas, porque agora podia ouvir claramente os gemidos que vinham de trás. 3 vozes distintas, lamentando em coro algo que soava como uma ladainha fúnebre. Por favor, implorei para o vazio. Por favor, deixem eu terminar esse serviço. Tenho família, tenho filhas pequenas. As vozes pararam de súbito. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que os gemidos. Era como se eles estivessem ouvindo, considerando o meu pedido. Foi então que ouvi a risada. Baixa, gutural, vindo simultaneamente dos 3 caixões. Uma risada que parecia escavar minha sanidade com garras invisíveis. E junto com a risada, começaram a aparecer mais figuras na estrada. Primeiro foram 3 homens em pé na lateral da pista, vestidos com roupas que pareciam ser de época colonial. Eles me observavam com olhos vazios enquanto eu passava, virando o pescoço para continuar me encarando mesmo quando ficavam para trás. Depois, foi uma criança sentada no meio da estrada, usando um vestido de primeira comunhão amarelado pelo tempo. Ela acenou para mim, sorrindo com uma boca cheia de dentes podres. Cada vez que via uma aparição, o frio dentro da cabine aumentava. Minha respiração começou a formar uma névoa densa e percebi que minhas mãos estavam ficando azuladas de tanto frio, mesmo com o ar-condicionado desligado. Isso não é real, repetia como um mantra. Isso não pode ser real. Mas quando olhei novamente pelo retrovisor, 3 figuras humanoides estavam de pé na carroceria, apoiadas nos caixões abertos. Eram altas, desproporcionalmente magras, cobertas por trapos que se agitavam com o vento da velocidade. Onde deveriam estar os rostos, havia apenas escuridão, e elas estavam se inclinando para a frente, como se tentassem ver através do vidro traseiro da cabine. Uma delas levantou o braço direito e começou a bater no vidro. Tap, tap, tap. O som ecoava dentro da minha cabeça como martelos. Foi quando perdi completamente o controle. Pisei o freio com tanta força que os pneus chiaram no asfalto, deixando marcas pretas na pista. O caminhão derrapou para a direita, indo parar no acostamento em meio a uma nuvem de poeira e cascalho. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Apenas o som do motor em marcha lenta e minha respiração ofegante. Lentamente, virei para olhar pela janela traseira da cabine. A carroceria estava vazia. Os caixões continuavam lá, mas fechados, como se nunca tivessem sido abertos. A lona nova estava intacta, cobrindo tudo perfeitamente. Não havia sinais das criaturas que eu tinha certeza de ter visto. Estou enlouquecendo, disse em voz alta, passando as mãos pelo rosto suado. Estou simplesmente enlouquecendo. Liguei para minha esposa, precisando ouvir uma voz familiar, algo que me trouxesse de volta à realidade. Atendeu no 3º toque, a voz sonolenta, mas preocupada. Marcos, que horas são? Está tudo bem? Oi, amor, consegui dizer tentando soar normal. Está tudo bem? Só queria ouvir sua voz. Você parece estranho. Aconteceu alguma coisa? Como eu poderia explicar? Como contar para a mãe das minhas filhas que eu estava vendo mortos andando pela estrada? Não, só cansaço. Vou terminar aqui e volto para casa ainda hoje de manhã, ok? Tá bem, mas dirija com cuidado. Te amo. Eu também te amo. Me too. Desliguei o telefone me sentindo um pouco melhor, mais conectado com o mundo real. Respirei fundo 3 vezes e voltei para a estrada, determinado a terminar aquele trabalho e esquecer tudo o que havia acontecido. Mas eles não haviam terminado comigo. Aos 10 minutos de estrada, o rádio voltou a funcionar sozinho. Desta vez, não eram vozes estranhas, mas uma música que reconheci imediatamente. Amazing Grace, tocada num órgão antigo. Era a música que minha avó sempre cantava quando ia para a igreja nos domingos da minha infância. Mas havia algo errado com a melodia.
Ela estava sendo tocada ao contrário, as notas subindo onde deveriam descer, criando uma harmonia perturbadora que fazia meus dentes rangeram involuntariamente. E junto com a música, comecei a ouvir sussurros, vindos de todos os lados da cabine. Era como se houvesse dezenas de pessoas sussurrando ao mesmo tempo, todas falando palavras que não conseguia entender, mas que pareciam formar uma única mensagem ameaçadora. O frio voltou com força total. Desta vez era tão intenso que podia ver minha respiração claramente, e uma fina camada de gelo começou a se formar nos vidros da cabine. Em março, no Tocantins, onde a temperatura média noturna não passa dos 20 graus. Foi quando vi o cemitério. Não estava nas placas, não aparecia no GPS, mas lá estava ele. Um portão de ferro enferrujado à direita da estrada, com um letreiro que dizia Cemitério Municipal de Miracema do Tocantins, fundado em 1847. Atrás do portão, dezenas de lápides antigas, algumas inclinadas, outras completamente derrubadas, e andando entre os túmulos, figuras brancas que pareciam flutuar alguns centímetros acima do chão. Parei o caminhão novamente, mas desta vez não foi por escolha. O motor simplesmente morreu, como se alguém tivesse desligado o combustível. Tentei dar a partida várias vezes, mas nada. Apenas um clique seco que ecoava na escuridão. Venha, disse uma voz atrás de mim. Virei tão rapidamente que torci o pescoço. Havia uma mulher sentada no banco do carona, idosa, com cabelos brancos presos num coque, vestindo um vestido preto de velório. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, e sua pele tinha a coloração acinzentada da morte. Venha conosco, repetiu, estendendo uma mão ossuda na minha direção. Já está na hora, gritei. Gritei mais alto do que jamais havia gritado na vida, um som que saía do mais profundo do meu terror. Abri a porta da cabine e saí correndo pela estrada, deixando o caminhão para trás. Corri sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que achava que fosse explodir no meu peito. Podia ouvir risadas atrás de mim, mas não risadas humanas. Eram sons que pareciam vir do fundo da terra, ecoando como se saíssem de um poço muito profundo. Corri até que minhas pernas não aguentaram mais, finalmente parando ao lado de uma placa que dizia Araguaína, 15 quilômetros. Estava ofegante, suado, tremendo de frio e medo ao mesmo tempo. Quando olhei para trás, vi meu caminhão parado na estrada, a uns 200 metros de distância. Estava tudo normal. Sem cemitério, sem figuras fantasmagóricas, sem nada além da estrada vazia sob a luz das estrelas. Voltei caminhando devagar, cada passo uma luta contra o instinto de fugir novamente. Quando cheguei à cabine, estava vazia. Não havia mulher alguma no banco do carona. Tentei a chave e o motor pegou no primeiro giro, como se nunca tivesse apresentado problema algum. Olhei pela janela traseira. Os caixões continuavam lá, cobertos pela lona, aparentemente intactos. Preciso terminar isso, disse para mim mesmo. Preciso entregar essa carga e ir embora. Os últimos 15 quilômetros até Araguaína foram um pesadelo de tensão constante. A cada sombra na estrada, a cada movimento no retrovisor, meu coração disparava. Mas consegui chegar ao cemitério particular, onde deveria fazer a entrega às 4h45 da manhã, 15 minutos antes do prazo. O porteiro, um homem gordo chamado Sebastião, me ajudou a descarregar os caixões. Eles estavam normais novamente, com o peso que deveriam ter, sem cheiros estranhos ou ruídos vindos de dentro. Carga pesada, né? Comentou Sebastião enquanto empurrávamos um dos caixões num carrinho de mão. Você não faz ideia, respondi. Coitados, deve fazer uns 100 anos que estavam enterrados lá em Miracema. O prefeito disse que era melhor transferir porque vão construir um shopping no lugar. Gelei. Miracema? Você disse Miracema? O cemitério abandonado de lá. Esse pessoal todo morreu numa epidemia de febre amarela em 1923. Família inteira, coitados. 3 irmãos, Benedita, Joaquim e Maria Moraes. O sobrenome, Moraes.
O mesmo do homem que havia contratado o transporte. Sebastião, perguntei, tentando manter a voz firme. Você conhece um tal de Benedito Moraes? Ele franziu a testa. Benedito Moraes? Não, nunca ouvi falar. Por quê? Foi ele quem contratou o transporte. Sebastião parou de empurrar o carrinho e me olhou com uma expressão estranha. Rapaz, quem contratou esse transporte foi a prefeitura de Miracema. Falei pessoalmente com o secretário de obras na semana passada. Não teve intermediário nenhum. O mundo girou ao meu redor. Mas eu falei com ele pessoalmente. Ele me pagou metade do valor na hora. Que valor? A prefeitura vai pagar por transferência bancária na sexta-feira, como sempre fazemos. Corri para o caminhão e peguei a carteira. O dinheiro estava lá, as notas que Benedito Moraes havia me dado. Mas quando as tirei da carteira para mostrar a Sebastião, não eram notas normais. Eram cédulas antigas, amareladas pelo tempo, com valores que não existiam mais há décadas. E enquanto as observava sob a luz do poste do cemitério, elas começaram a se desfazer nas minhas mãos, virando pó que o vento levou embora. Sebastião me olhava como se eu fosse louco. Está tudo bem, seu Marcos? Não, não estava tudo bem, e nunca mais estaria. Voltei para Guaraí em silêncio, com o caminhão vazio e a mente cheia de perguntas sem resposta. Quando cheguei na transportadora, fui direto ao endereço onde havia buscado a carga na noite anterior. O lote estava vazio, sem funerária, sem depósito, sem nada. Apenas um terreno baldio com algumas ervas daninhas e uma placa. Vende-se terreno comercial. Perguntei aos vizinhos sobre a funerária. Ninguém sabia do que eu estava falando. O terreno estava vazio há anos. Voltei para casa sem entender nada do que havia acontecido. Minha esposa percebeu que algo estava errado, mas não consegui contar a verdade. Como explicar que havia transportado 3 mortos que talvez nunca tenham existido, contratado por um homem que pode ter sido um fantasma? Nos dias seguintes, tentei descobrir mais sobre os irmãos Moraes que haviam morrido em Miracema em 1923. Encontrei registros antigos na biblioteca municipal. Benedita, Joaquim e Maria Moraes, todos mortos na epidemia de febre amarela que devastou a região. Enterrados no cemitério municipal em cerimônia noturna, como era costume na época, para evitar contágio. E havia uma foto na documentação histórica. Uma foto em sépia de um homem pálido, magro, usando terno preto. A legenda dizia: Benedito Moraes, irmão mais novo das vítimas, único sobrevivente da família. Era exatamente o homem que havia me contratado. Benedito Moraes havia morrido 6 meses depois dos irmãos, também vítima da febre amarela, em março de 1924. Exatamente 99 anos antes da noite em que eu o encontrei. Nunca mais aceitei cargas noturnas, nunca mais dirigi pela BR-153 durante a madrugada, e toda vez que passo por Miracema do Tocantins durante o dia, faço questão de não olhar na direção onde ficava o cemitério abandonado. Porque sei que, se olhar, posso ver 3 figuras acenando para mim do outro lado da cerca. 3 irmãos que finalmente voltaram para casa, depois de quase um século vagando pela estrada, procurando alguém disposto a levá-los de volta para onde pertenciam. E sei também que Benedito Moraes ainda está por aí, contratando motoristas desavisados, pagando com dinheiro fantasma, garantindo que sua família nunca mais seja separada. Por isso conto essa história, não para que acreditem em mim, sei que é difícil acreditar, mas para que tenham cuidado. Se um dia alguém aparecer oferecendo dinheiro fácil para transportar caixões durante a madrugada, principalmente na região do Tocantins, pensem 2 vezes. Algumas cargas não valem o dinheiro que oferecem. E alguns mortos nunca deveriam ser movidos de onde estão descansando. Marcos Silva continua trabalhando como motorista, mas apenas durante o dia. Nunca mais aceitou cargas funerárias e evita falar sobre aquela noite de março. Às vezes, durante tempestades, ainda houve batidas na carroceria de caminhões vazios,
Mas agora sabe que é melhor ignorar alguns ruídos. O cemitério de Miracema foi realmente desativado em 2023, mas oficialmente nenhum corpo foi transferido. Segundo a prefeitura, os túmulos estavam vazios há décadas. O shopping nunca foi construído. O terreno continua baldio e os moradores locais evitam passar por lá durante a noite.